Olá, criptomaníacos! Vocês estavam me chamando de maluco, mas agora tem que me chamar de sniper. Porque o que eu tô fazendo nesse ano é brincadeira. Cada tiro, pá, é alvo, 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 alvo. Fiz vídeo aqui falando pra vocês que, apesar do ETF que seria aprovado e toda a empolgação, e você tava todo ali, né, ganancioso, querendo dinheiro, eu falei, pessoal, não vai passar dos 50 mil dólares. Armadilha dos 50 mil dólares. Fiz esse vídeo agora, lembra? Esse vídeo aqui não é para falar para você que tudo é maravilha, que vai subir direto. Não! É para falar que se está tudo repetindo exatamente igual até esse momento, também deveríamos repetir a queda que vem antes do halving e logo após atingir exatamente o ponto em que estamos. Mas será que eu consigo comprovar essa queda aqui no gráfico para vocês? Se eu abrir esse gráfico aqui, que a gente tem um indicador MVRV aqui embaixo, vocês vão notar que exatamente ao atingir essa caixa amarela aqui, esse retângulo amarelo que vocês estão vendo aqui embaixo, quando esse indicador chega nesse ponto, que é mais ou menos ao chegar na faixa dos 48 a 50 mil dólares, ou seja, uma faixa muito próxima da que a gente está, que acontece correções em todos os ciclos do Bitcoin, tá? Que a gente chama aqui de mid-top, ou seja, é um topo de meio desse ciclo de alta, né? E agora estamos atingindo esse mesmo patamar nesse indicador. E não foi exatamente o que a gente está vendo? Pegou dentro da faixa que eu falei para vocês, exatamente entre 48 e 50 mil dólares, como vocês podem ver no gráfico na tela. Olha aqui o caixote amarelo, né, o retângulo amarelo, marcando a zona dos 46 aos 50. Eu falei para vocês no vídeo, vai chegar nessa região dos 48 a 50, que é uma região de maior resistência, ele chegou exatamente nos 49, exatamente no meio da faixa que eu passei para vocês, e teve uma queda forte. Nesse momento aqui, deixa eu medir para vocês, ó, estamos falando, pessoal, de uma queda já na casa dos 12%, tá? Para o Bitcoin, que eu falei para vocês, não acredito numa queda superior a 30%, mas uma queda de 10, 15, 20, 30%, eu acredito. Já estamos aqui em 12% de queda. Acho que vai cair mais? Depende. Depende do quê? Primeiro, rompemos essa linha azul que é o EMA 20, que eu trago para vocês aqui no canal, que vem servindo de suporte ao longo de toda a subida, né? Desde o início de 2023, o preço vem respeitando o EMA 20 como um suporte interessante e ele está sendo rompido. Aconteceu isso aqui atrás por um curto espaço de tempo, como vocês estão vendo, tá? E aí o preço fez o quê? Respeitou esta linha de tendência de alta tracejada que está aqui no gráfico para vocês, tá? Que vem sendo respeitada desde o dia 24 de outubro do ano passado. Olha só, então a gente ainda não encostou nessa linha de tendência que está nesse momento, né? Hoje, ela está posicionada nos 42.700 dólares, tá? Então, onde estamos acima disso, é possível que venha até aqui e volte a subir como aconteceu aqui atrás. Agora, um rompimento dessa linha de tendência, na minha visão, vai trazer o preço de volta para esse patamar, para essa zona aqui atrás que era resistência e que vai voltar a ser suporte. Ela está aqui posicionada ao redor dos 38 mil dólares, tá? Por enquanto, estamos bem, estamos respeitando a linha de tendência, então é possível que a gente mantenha o preço acima da região aqui dos 42.800. E aí eu usei a minha bola de cristal para fazer uma segunda previsão para esse ano. Janeiro seria o mês da Ethereum recuperar o prejuízo em relação ao Bitcoin. Será que está acontecendo? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que eu acho que a Ethereum vai ser a grande criptomoeda de janeiro de 2024. Aparentemente, no gráfico e em outras questões aqui que eu vou mostrar para vocês, ela está começando, retomando a sua valorização para tirar o atraso. Tem um gráfico aqui da Ethereum contra o dólar, o gráfico de 3 dias. E olha só o que eu encontro. Notem como existe uma linha branca que eu coloquei aqui no gráfico, na posição de 2.087 dólares, que representa bem um ponto que era resistência aqui em 2021, como vocês podem notar. Depois do rompimento, ele virou um suporte importante para a Ethereum, né? Até acontecer finalmente esse rompimento para baixo dessa linha branca em maio de 2022, no meio
do bear market, no meio do ciclo de queda, do inverno cripto, como vocês gostam de chamar, né? E depois dali, essa linha branca volta a se tornar uma resistência importante. Ó, não supera aqui em agosto de 22, não supera novamente aqui em abril de 23, não supera novamente aqui em julho de 23, não supera novamente aqui em novembro de 23, até que finalmente passou para cima dessa linha branca. Isso acaba de acontecer. A Ethereum, depois de todo esse período que vem desde maio de 2022, está mais uma vez sobre essa linha branca, né? Fazendo ela como um suporte agora, onde o preço está em 2.355 dólares. O que isso aqui indica para você? Indica que a gente está retomando movimentos como o que a gente teve aqui atrás, né? Após superar a linha branca, a Ethereum tem uma tendência de dar uma disparada. Ó, superou aqui a linha branca, fez um reteste nela como suporte, depois, ó, boom, uma explosão de preço, tá? E aí, se a gente parar para analisar, realmente faria sentido vir buscar essa região dos 3 mil dólares. Olha aqui o que a gente tem na região dos 3 mil dólares. Estão vendo? Esse pico aqui de resistência acontece exatamente na linha dos 3 mil dólares. Então, faz sentido esperar que a Ethereum chegue nesse ponto. Enquanto você vai dando o like por essas previsões certeiras do canal, eu trago para vocês a notícia de hoje. Ethereum dispara após CEO da BlackRock apostar que ETF será aprovado em breve. Agora temos o ETF de Ethereum a ser aprovado. E ela subiu 20% na última semana, enquanto a gente está vendo aí o Bitcoin e diversas outras criptomoedas sofrerem, terem quedas feias do mercado, né? Nesse momento aqui vocês estão vendo, por exemplo, a Ethereum subindo na semana 16%, enquanto o Bitcoin está negativo no semanal. Ou seja, Ethereum, como previsto aqui no canal, recuperou, tirou esse atraso em relação ao Bitcoin. Ainda acredito que vai subir bastante, a minha previsão era a Ethereum buscar os 3 mil dólares, nesse momento está ao redor de 2.600 dólares e se aproximando do nosso objetivo. E aí você me pergunta como que eu faço essa previsão? Será que eu realmente tenho uma bola de cristal? Claro que não. Isso aí é trading, é você fazer análise gráfica, entender as linhas, entender o que o gráfico está te dizendo para você operar em relação àquela tendência que o gráfico está sinalizando. Agora, é igual você saber tocar uma música, saber ler uma partitura ou aprender uma nova língua. Você precisa entender o que está escrito ali no gráfico, né? O que o gráfico está te dizendo. Isso aí você aprende também estudando. E como? Onde eu aprendo isso, Guilherme? A gente tem um curso na Criptomaníacos chamado Nação Trading, justamente para te ensinar a ser um trader, para te ajudar a sair do zero, ou quem sabe ali do básico do trading e avançar para fazer o que eu fiz aqui no canal ao longo desse ano, né? Fazendo previsões certeiras em relação a preço. E acredite em mim, se você ainda não tem o primeiro milhão, ele vai chegar até 2025 se você souber operar nesse mercado. Eu sei que o momento agora é negativo, mas ele vai ficar muito positivo em breve, tanto para 2024 como para 2025. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês, por exemplo, o que aconteceu para essa queda depois de uma aprovação do ETF. Não era algo tão positivo? O que está acontecendo, Guilherme? Vou falar nesse vídeo e também te explicar por que você não deveria ficar pessimista. Mas como eu falei, assine o Nação Trading, tá? É um curso focado em trading, caso você goste de gráfico, goste de fazer análise de preço de ativos no mercado. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Agora vamos seguir para a gente entender o que está acontecendo no mercado após a aprovação do ETF de Bitcoin. Foram mais de 4 bilhões de dólares negociados em ETF de Bitcoin no primeiro dia, no dia de lançamento. Esse é um valor considerável, tá? Bem grande para lançamento de ETF, só que o preço caiu. E aí você ficou, ué, como assim? Lançaram um produto para atrair dinheiro dos investidores e, na verdade, o preço desaba? O mercado tá maluco? Não, na verdade, esse seria o esperado. Seria até uma queda mais forte, na minha visão, como eu falei para vocês, né? Eu esperaria nessa região uma queda até mais forte do que a gente está presenciando nesse momento. Por que está tendo uma queda? Vamos lembrar aqui que metade desse volume de 4 bilhões, ou seja, ao redor de 2 bilhões, são ligados somente à Grayscale. A Grayscale é aquela empresa que tem um produto chamado GBTC, uma forma indireta dos investidores terem acesso ao Bitcoin. Então eles não têm acesso diretamente, eles tinham acesso via GBTC. E o que aconteceu? A Grayscale quase quebrou, ela quase faliu, fazendo com que o GBTC ele ficasse na metade do valor de um Bitcoin de verdade. Mas existe um detalhe nessa história. A Grayscale estava num processo contra a SEC, contra a CVM dos Estados Unidos, para transformar o seu GBTC
num ETF à vista, ou seja, transformar essa compra indireta de Bitcoin realmente numa compra direta, num ETF à vista de Bitcoin. Quem apostou que a Grayscale teria sucesso comprou o Bitcoin muito abaixo do preço, lembra? 50% de desconto. Várias pessoas apostaram nisso e a Grayscale ganhou esse processo contra a SEC. Ou seja, esses investidores já ganharam toda essa diferença, porque ela parou de existir, né? Agora, então, eles tiveram um lucro absurdo só nessa diferença, só nesse gap que existia entre o preço do GBTC e o preço do Bitcoin, e ao longo de todo esse processo o preço do Bitcoin subiu muito também. Então estamos falando de um grupo que está super no lucro. O que acontece quando liberam o ETF? A tendência desse grupo é realizar o lucro. Então temos ali uma pressão vendedora muito forte realizada por parte do ETF ali ligado à Grayscale. Isso explica por que a entrada, as compras dos outros ETFs não fizeram o preço subir. A gente tem uma saída forte por parte da Grayscale, deixando o mercado ali próximo do 0 a 0 ou com uma pequena queda. Agora, o que vai acontecer depois desse pessoal conseguir sacar da Grayscale, né? Sacar esses bitcoins? Parte deles voltarão para o mercado em outros ETFs, né? Então os investidores farão entrada em outros ETFs porque a taxa da Grayscale é alta, se não me engano é 2%, né, que eles cobram, enquanto tem ETF cobrando 0% durante os primeiros meses. Então o que acontece? O investidor saca, esse processo leva alguns dias e depois esse fluxo volta para o mercado entrando em ETFs que não estão cobrando taxa ou que a taxa é muito baixa. Esse dinheiro acaba retornando para dentro do mercado e também aquelas vendas da Grayscale vão cessar, fazendo com que agora o ETF tenha um efeito finalmente positivo. O que eu quero que vocês entendam aqui é que os grandes holders, as pessoas que seguram Bitcoin há muito tempo, não vão vender. Essas pessoas não vendem Bitcoin. Estamos chegando no halving agora em abril, que vai reduzir a oferta de Bitcoin, os Bitcoins que entram diariamente aí via mineração, pela metade. Ou seja, gerando ainda mais escassez. E estamos vendo fluxo de entrada de bilhões de dólares. Tenham certeza de uma coisa, não existe Bitcoin para todo mundo. O que vai acontecer? O preço vai ter que disparar. E se você acha que o preço de 40 mil, 45 mil, esse preço está alto, compara com 34 meses atrás, quase 3 anos atrás. Naquele ponto, o preço do Bitcoin estava em 60 mil dólares, tá? Estava passando a barreira dos 60 mil dólares. E quando você olha para dentro da rede do Bitcoin, o que a gente tinha naquela época, o hash rate, estava ao redor de 160 exahash por segundo. Nesse momento agora, onde o preço está ao redor de 43 mil dólares, né, a gente vê o hash rate em 500 exahertz por segundo, ou seja, 3 vezes maior. O poder computacional da rede Bitcoin subiu 3 vezes. E o preço não está nem igual àquela época. Não está em 60 mil dólares, está em 43 mil dólares, tá? Quando deveria, fazendo aqui uma proporção, está 3 vezes acima de 60 mil dólares. Então, o preço do Bitcoin está muito pressionado ainda para baixo, está muito barato o Bitcoin. Pode não te parecer nesse momento, mas está. E muitos comparam o Bitcoin com ouro, falam que o Bitcoin é o ouro digital. E o ouro também teve aprovação de um ETF à vista, não tão distante assim. Foi lá em 2003. E vocês sabem qual foi o impacto da aprovação de um ETF de ouro? Não foi diferente do que a gente está vendo com o Bitcoin, não. Após a aprovação, vimos uma queda no preço do ouro. Vejam o gráfico aqui. Esse é o gráfico do preço do ouro. Aqui, nessa seta, nesse momento aqui em 2003, a gente tem a aprovação do ETF à vista de ouro. E olha só, estão vendo na sequência o que acontece? Queda no preço, ó. Por pouco tempo. Temos uma queda e depois, boom! Sobe 346%, tá? É claro que, no caso de um ativo tradicional milenar como ouro, essa subida levou 11 anos, se não me engano, tá? Foi tipo uns 10 anos para ter uma subida de 346%. Mas a tendência foi só alta, né? A tendência de longo prazo alta, 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 alta. Por quê? Fluxo de dinheiro entrando para dentro do ouro. Agora no Bitcoin aqui embaixo, estamos vendo a mesma coisa, né? A gente tem a aprovação e a tendência é essa de alta, mas no início a gente está tendo uma queda. Uma queda que vai enganar muita gente. A pessoa acha que agora já era, negócio de controlar o mercado. Não tem nenhum dado de controlar o mercado. O Bitcoin é um cavalo de Troia. Ele foi inserido dentro do sistema tradicional. Então quem está ganhando o jogo é o Bitcoin. Os bancos, o sistema tradicional, o Estado era inimigo do Bitcoin.
E como ele não pôde vencer o inimigo, ele se juntou ao inimigo. Ele permitiu a entrada desse cavalo de Troia, achando que eles vão ter o controle, quando na verdade quem vai controlar eles é o próprio Bitcoin. E eu vou usar aqui um tweet do Peter Schiff, que é um gold bug, ou seja, é um alucinado por ouro, para explicar para vocês o que está acontecendo. Olha só o questionamento do Peter Schiff. Se Bitcoin é tão complexo, difícil e caro de comprar diretamente, que os novos investidores exigem que os custodiantes terceirizados lhes forneçam ETF à vista, quanto vale o Bitcoin? Sua suposta inovação revolucionária é a falta de intermediários terceirizados ou taxas de armazenamento. E aí você fala, não deveria. Por que as pessoas estão comprando Bitcoin com intermediários se o Bitcoin não precisa de intermediários? O Bitcoin falhou. E aí veio a resposta aqui do Walker. Peter, Bitcoin é incrivelmente simples de comprar diretamente. Mas boomers, que são pessoas da geração velha lá, antiga, como você, ficam confusos facilmente e preferem comprar ETFs, porque é o que você faz há 40 anos. E velhos hábitos são difíceis de morrer. O ETF não é para a geração mais jovem, é para você. Deu um tapa na cara do Peter Schiff falando, ETF é para burro velho como você, que não sabe como comprar Bitcoin diretamente e guardar, fazer autocustódia do Bitcoin. Então você está acostumado a comprar lá com um banquinho e a gente está oferecendo Bitcoin via banquinho para você entrar e você comprar. E é aí que a gente cai na teoria dos jogos. Só nos Estados Unidos, esses velhinhos aí do mercado tradicional têm centenas de trilhões de dólares investidos no mercado. E eles vão encontrar refúgio e retorno justamente no melhor ativo que existe, que é o Bitcoin. Porque existe uma competição no mercado pelos gestores para buscar o capital desses velhinhos, né? Porque o velhinho vai colocar o dinheiro dele onde traz mais retorno. E agora todos esses gestores possuem o Bitcoin como opção. Aqueles gestores que colocarem mais Bitcoin em suas carteiras terão um desempenho superior, forçando outros gestores a fazerem o mesmo, porque se não fizerem, eles vão perder dinheiro, eles serão demitidos das grandes gestoras. Então todo gestor ali vai precisar o quê? Colocar Bitcoin no seu portfólio. E quanto mais eles colocarem, melhor será o retorno deles em comparação aos outros. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Mais e mais compra de Bitcoin a cada ano que passa, porque é um mercado de competição. Isso aqui é teoria dos jogos purinha. A gente está falando da entrada de trilhões de dólares que estão aí alocados em ativos muito piores do que o Bitcoin, entrando num mercado que não tem trilhões. O Bitcoin é um mercado que não tem nem trilhão. Está falando de mercado de bilhões. O que acontece? Tem trilhões querendo entrar no mercado que tem bilhões à venda. Não tem saída, pessoal. O preço precisa subir e ele vai subir. E o ponto interessante aqui é que na hora que o Bitcoin é comprado por grandes gestoras, por ricos dos Estados Unidos, por grandes empresas, por todo mundo, ele se torna muito grande para morrer, muito grande para falhar. Se existia o risco do Bitcoin desaparecer anteriormente, agora não existe mais. Porque ele está mexendo com quem? Com grandes investidores, grandes baleias. Estamos falando, inclusive, de estados, de governos. Então agora ninguém pode deixar o Bitcoin falhar. Da mesma forma que eles protegem bancos, eles serão obrigados, inclusive, a proteger o seu próprio inimigo, proteger o Bitcoin. Porque se o Bitcoin falhar, eles falham também. As gestoras falharam. Os bancos falharam. Vocês entenderam que agora o Bitcoin se tornou uma parte do sistema, mas uma parte que destrói o próprio sistema e que não pode ser destruído, porque a destruição do Bitcoin destruiria os próprios bancos, as próprias gestoras, que recomendaram Bitcoin para os seus clientes. Se eu não ganhei o like agora, eu nunca mais vou ganhar. É isso, tá tudo caindo aqui, já quebrei alguma coisa, não importa. Deixa o like, porque eu espero que você tenha entendido como o Bitcoin é um cavalo de Troia. Ele entrou bonitinho ali dentro do castelinho, né, da fortaleza do pessoal do mercado tradicional, que acham que estão no controle, só que agora eles se ferraram. Eles não podem mais atacar o Bitcoin e o Bitcoin naturalmente vai ganhar o jogo, por ser um ativo descentralizado e escasso. Naturalmente vai ter mais valorização do que qualquer outro ativo do mercado tradicional. Eles estão sem saída. Assim como aconteceu com o ouro lá na aprovação do ETF, podemos ver uma queda de curto prazo daqueles que tiveram um retorno com essa aprovação do ETF e tal. Mas isso não se sustenta. Em breve veremos o foguete decolar rumo à Lua.
Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.